Ó, por isso que uma das baleias mais ricas, né, ou a baleia mais rica de Ethereum, uma baleia chamada, como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome que ele utiliza? O Light, tá? Light. O tal do Light, que é a maior baleia de Ethereum, ele vem acumulando Pax Gold, ó. Tanto que ele comprou 1,1 milhão de dólares, quase 2 milhões de dólares, para comprar 799 Pax Gold, que é o criptoativo lastreado em ouro físico mantido em fundo. Ele também comprou Chainlink justamente por conta daquela especulação que o Caio da Massa falou ontem pra gente no Domingão do Bitcão. Se você não assistiu ontem o Domingão do Bitcão, volte ao vídeo anterior, que o vídeo de ontem foi bem interessante. O Caio da Massa explicando sobre a atualização da Chainlink para que no futuro próximo a gente vai poder prover liquidez para a Chainlink para assegurar e dar segurança à rede de oráculos descentralizados, que hoje a Chainlink é o principal protocolo que traz informações do mundo externo e coloca e transfere esses dados para os dados on-chain. E esses dados on-chain eles são os responsáveis por tornar vários protocolos funcionais, como, por exemplo, Synthetix, Aave, entre vários outros aí, Near Protocol e assim por diante. Então, a Chainlink ela é um dos ativos ou um dos projetos, né, uma das startups mais importantes do mercado cripto já faz alguns anos aí, já faz uns 2, 3 anos, e agora ela vai ter uma evolução, principalmente junto com o desenvolvimento do Ethereum 2.0, que a primeira fase está para ser lançada ao longo desse ano. Então nós temos ainda a adoção e nós temos com o comportamento das baleias, né, comprando fundo, obviamente toda baleia vai comprar desespero das pessoas, vai comprar ativos desvalorizados e subvalorizados. A Chainlink ela ainda tem uma pressão de venda muito grande, porque hoje os oráculos descentralizados ou as pessoas que fornecem informações para a rede da Chainlink acabam recebendo Chainlink como recompensa e acabam vendendo as suas Chainlinks para pagar as contas, para pagar a manutenção de toda a sua sobrevivência. Então, nós temos sempre uma pressão persistente e contínua vendedora na Chainlink. Porém, algumas baleias, e as principais delas, já estão acumulando Chainlink. Não só a maior baleia, mas a segunda maior baleia está fazendo esse mesmo movimento, né, acumulando Chainlink agora em fundo, o que eles acham que pode ser fundo, né, mas isso não significa que essas baleias acumulando Chainlink em fundo significa que ela já chegou no fundo, tá? Porque a pressão vendedora dela continua, só que eles estão especulando e querendo acumular Chainlink para especular o futuro dessa atualização da Chainlink, que pode trazer bastante adoção e bastante interesse comprador para ela, sendo ela uma das maiores criptos aí do nosso mercado, tá? Deixa eu pegar aqui CoinMarketCap. Vou pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha na Chainlink aqui. Cadê? A Chainlink, deixa eu dar uma olhada aqui. Link. Em 23º lugar, capitalização de mercado 33 milhões de reais. Eu quero ver em dólar. Onde é que eu troco aqui mesmo? Ele tá, agora o site mudou aqui, eu não tô... Porra, por que ele tá em real? Eu não quero real, caralho. Cacete. Por que ele mudou para real, essa buceta? Aqui. Que real, o quê? Caguendo, ó, 6 bilhões de market cap realmente está bem subvalorizada, tá, pessoal? Ela já chegou a valer 50 dólares por unidade, tá? Então, imagina, você compra um ativo a 10 dólares, quando ela voltar para o topo anterior, e com certeza esse é um projeto que pode ter demanda suficiente futura para voltar o preço a valer 50 dólares, e justamente nesses períodos de grande queda é que realmente é interessante investir, né? Mas olhando assim, ainda tem pressão vendedora, ainda está em tendência de baixa, saiu desde maio do ano passado, ela tem uma queda forte, tá? Então, a link aqui, o USD. Então, ela tem uma queda muito forte desde o ano passado, desde maio do ano passado. Já caiu 78% do valor. Eu acredito que vai dar para comprar ela com 90% de desvalorização, creio eu, tá? Apesar aí das baleias já estarem acumulando e comprando Chainlink. Eu acho que uns 84%, talvez a 8 dólares, né?
já vai dar para, já vai ficar interessante a compra. Mas eu vou comprar o mais próximo possível da especulação antes dela começar e quando o mercado também entrar num cenário mais saudável. Veja que a tendência de baixa dela, ela já está no seu próprio inverno individual há um bom tempo. Deixa eu só ver se ela está no mensal já em baixa. Sim, ela acabou esse mês de entrar em tendência de baixa mensal, tá? Então ela entrou em tendência de baixa mensal hoje, essa semana, esse mês, aliás, mês de fevereiro. Ela perdeu o fundo anterior e está fazendo uma barra, então, de manutenção em fundo anterior. Aqui significa que se ela se manter abaixo dos 14 mil dólares, significa que se ela se mantendo abaixo dos 14 mil dólares, ela permanece em bear market e evolui para o bear market mensal, tá? Como eu expliquei para vocês, por exemplo, o problema de você aguardar perder o mensal é porque você pode ter um derretimento de 80% do seu patrimônio. Por exemplo, aqui, ela perdeu 73%. Então, não adianta você, por exemplo, querer proteger o seu patrimônio de um derretimento grande olhando a tendência mensal. A tendência mensal ela é muito longa. Então, a tendência mensal você toma decisões muito tardias e às vezes você vai ver o derretimento do seu lucro e do seu dinheiro, né? Dependendo do valor que você investe aí. Então, por isso que eu utilizo o semanal como a principal tendência majoritária, tá? No semanal, por exemplo, veja que no semanal, quando ele perdeu o semanal aqui nesse período aqui, você poderia ter defendido a sua posição nesse repique ou ainda nesses repiques aqui. Você teve 3 oportunidades de sair da tendência de baixa semanal com um valor mais interessante, justamente na resistência semanal, tá? Então, você tem sempre a chance de ser mais com menos prejuízo ou com o prejuízo mais assegurado. Basicamente, o semanal, para mim, é o gráfico mais importante de todos. É o gráfico que eu tomo as principais decisões. Então, por exemplo, vale a pena você comprar um ativo que está em tendência de baixa no gráfico semanal, que pode evoluir para uma tendência de baixa mensal? Na minha opinião, não, porque a gente não sabe o quanto que, quando ele perde a tendência de baixa mensal, ele fica muito, mas muito feio. Para vocês terem ideia, quando a gente perdeu o gráfico mensal do BTC, ele ficou por 1 ano, cara. Por 1 ano. Aliás, 1 ano não. 6 meses em tendência de baixa mensal, se eu não me engano. Que sacanagem. Ó. Ele ficou deixa eu ver quantos meses. Ele ficou 10 meses até chegar ao fundo e ele só saiu dessa tendência de baixa mensal em 15 meses. 15 meses, né? Então, 15 meses, tendo que ter a necessidade de ter 5 meses de consecutivas de alta para conseguir sair da tendência de baixa mensal. Então, é extremamente perigoso. Na verdade, para mim, isso aqui tudo foi um grande período longo de acumulação de 2 anos, né? 2 anos de acumulação, que eu acho que nós vamos ter também essa oportunidade de longa de acumulação nos próximos 2 anos até que aconteça o próximo ciclo de alta. Pode ser que a acumulação ela seja, por exemplo, lateral, ao invés de ser em triângulo simétrico, né? Que ele vem aqui, volta aqui, vem aqui, volta aqui, até que ele, em algum período do tempo, lá na frente, ele consiga fazer a tendência de alta. Então, a gente não sabe se ele vai fazer a acumulação dessa forma, se ele vai fazer a acumulação aqui embaixo, retestando topos e fundos anteriores, e basicamente é isso. Então, eu acredito mais nessa tese aqui, né, de que nós vamos ter ainda queda e evolução desse caixote de acumulação para essa região de baixa aqui do topo anterior. Então, 14 mil dólares por unidade, na minha opinião, seria a região de acumulação, tá? Eu acredito que nós vamos evoluir para o canal lateral aqui para baixo, se a gente tiver aquele mês de março de rompimento da tendência de baixa mensal. Perdendo os 28 mil, não tenho dúvidas que a gente, e se mantendo abaixo dos 28 mil, né? Não tenho dúvidas que a gente vai manter uma lateralidade em um período prolongado de 2 anos dentro dessa zona aqui, dentro desse range de 14 mil dólares até 32 mil dólares por um período prolongado de acumulação e oportunidade de compra, tá? Para quem não entende bosta nenhuma, curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom Bear Market. Você clica ali no link, digita Bear Market. Eu vou fazer aqui
porque tem gente que é de fora e que não está entendendo ainda como é que faz para comprar. Betmarket, você recebeu desconto de 55%. Quando você clica aqui, ó, se você é Portuga, pá. Sou de Portugal, pá. Você é Portuga, funciona a mesma coisa, tá? Só colocar ali Betmarket, você vai ter desconto aí 55% no curso Mestres do Bitcoin. Link na descrição. Mas eu vou aos Estados Unidos, não tem problema. Só selecionar, trocar o país aqui que você quer.